Olá, eu sou o professor Eldio Lobo Ribeiro, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta e também coordenador do curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental da Unip. Venho apresentar uma das aulas do nosso curso, como é a terapia cognitivo-comportamental em grupos de psicoeducação. Bem-vindos! A terapia cognitivo-comportamental, então, tem essa marca muito importante de forte interação entre terapeuta e profissional, em que o paciente, ou quando em grupo, os pacientes, e em algumas situações podemos até chamar de clientes, eles participam de forma ativa, direta e sempre com o objetivo que esse processo terapêutico seja o mais breve possível, obviamente, com resultados. E ela está altamente, essa modalidade de psicoterapia, bem centrada em um processo de passo a passo, de sessões organizadas com objetivos definidos e metas a serem alcançadas. E requer um conhecimento do paciente da modalidade de terapia que ele está submetendo e quais são as expectativas que ele pode ter em relação às suas mudanças, transformações ou resultados terapêuticos. Então, o paciente precisa ser orientado de como é a metodologia, de qual é a duração, como são as estruturas em termos de duração, o processo de participação, quando se tem a participação grupal, e sobre o tratamento. Quais são as necessidades dos encaminhamentos que foram feitos, ou se esse paciente chegou lá espontaneamente, se usa ou não medicamento e o quanto isso influencia nas capacidades cognitivas ou não, e a disponibilidade de adesão para estar presente nas sessões, naquele período marcado, naquele duração já organizada. E sobre quais são as queixas que podem ser tratadas e quais aquelas que não devem ser colocadas para que o grupo ouça. E a psicoeducação é muito importante porque ela potencializa outros processos terapêuticos do indivíduo. Tanto processos terapêuticos individuais que vão ser submetidos com outros profissionais, como educador físico, nutricionista, terapeuta ocupacional, como também para outros possíveis abordagens terapêuticas, psicoterapêuticas individuais, podendo ser a própria terapia cognitiva comportamental. E, além disso, é muito comum em grupos de psicoeducação, eles terem, no contexto de saúde mental, ter uma facilidade de participação dos familiares que geralmente não aderem ao tratamento por motivos diversos, objetivos ou não, como não ter tempo, não estar em condições emocionais para fazer. É uma técnica, a psicoeducação, muito frequente, tanto nos atendimentos individuais, como nos atendimentos grupais. Inclusive, eu, quando ministro aulas de terapia cognitivo-comportamental sobre técnicas, um dos incentivos que eu faço é de ter a técnica da psicoeducação como sendo uma das primeiras a ser aplicadas com o paciente, especialmente uma psicoeducação para compreensão do modelo teórico e prático desta abordagem. E também, então a psicoeducação, ela é muito utilizada e ela está aí geralmente muito como facilitadora da adesão dos pacientes que precisam de uso de medicamentos, que existem várias situações, como por exemplo, psicóticos com esquizofrenia, transtorno do humor como bipolar, e ela é uma necessidade. Ela, inclusive, além de melhorar a adesão ao tratamento medicamentoso, muitas vezes é meio pelo qual o uso de remédios pode ser feito pelo menor período de tempo possível, quando isto é viável. E, além disto, faz com que o paciente seja mantido na comunidade, quando nós buscamos de tudo para que essa pessoa possa não ser afastada, menos ainda aposentada. E a psicoeducação, para nós que somos entusiastas dessa técnica, ela é inclusive um elemento forte de reabilitação, de restabelecimento de capacidades funcionais, tanto de habilidades de atividades do dia a dia, daquelas de relacionamento interpessoal e familiar
e também de restabelecimento de capacidades de execução de tarefas que já estavam interrompidas, laborativas, que possam, inclusive, voltar ao seu processo de sobrevivência independente. E a psicoeducação, então, é uma forma de aprendizagem que proporciona ao indivíduo desenvolver melhor os seus pensamentos para estarem mais organizados, as suas emoções para estarem mais adequadas com o seu perfil e, especialmente, a volta de suas capacidades de resolução de problemas de maneira geral, que se encaixa aí com outra técnica, que é a técnica de resolução de problemas. E essa forma de aprendizagem, ela proporciona ao indivíduo, então, um novo momento de vida. E nos parece, pela experiência prática, que quando isso é grupal, isso é masterizado, ou seja, os resultados que seriam em uma abordagem individual acontecem de maneira mais rápida quando coletivamente aproveitado. E permite mudanças de pensamentos que, por sua vez, geram aí repercussões nos comportamentos para mais saudáveis, assertivos, apropriados e, no fim das contas, mais prósperos, com o intermédio de tudo isso dos fatores emocionais. Então, a psicoeducação, ela tem essa finalidade, além de orientar o paciente em diferentes aspectos, aumentar a sua adesão e, muitas vezes, até colaborar com outros profissionais de saúde, especialmente em modelos de atendimento multiprofissionais, como, por exemplo, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, clínicas de reabilitação e mesmo consultórios particulares. Isto, então, tem como características básicas informações úteis e voltadas para a prática, reflexões que levem a resultados para o dia a dia. E com a aplicação desses novos aprendizados, dessas novas habilidades, dessas novas capacidades, que elas sejam incentivadas a serem aplicadas de maneira imediatamente. Como, por exemplo, se a psicoeducação é sobre melhor adesão ao medicamento, que estes pacientes que estiveram neste grupo, que eles já comecem a adesão já no próximo horário de tomada dos remédios. Se é para aderir a uma outra abordagem terapêutica, como, por exemplo, terapia ocupacional com pacientes e familiares de pacientes autistas, que tenha já a adesão e o agendamento para ser atendido pelo terapeuta ocupacional. Se são pessoas em grupos de psicoeducação e transtornos alimentares, que já haja o comprometimento de ter o mais breve possível o agendamento também com o nutricionista. Se são psicóticos e familiares que não estão aderindo ao tratamento medicamentoso por conta dos efeitos colaterais, que já saiam deste atendimento grupal com o compromisso do agendamento com o médico ou psiquiatra que vai ajustar o medicamento, fazer a substituição, ou seja, que informe ao profissional médico qual é a opinião e para saber quais as opções possíveis para ter adesão ao tratamento medicamentoso. E ela pode ser aplicada em diferentes serviços de saúde, particular, planos de saúde, que é a medicina suplementar, SUS, e especialmente porque barateia, diminui os custos para o contratante, uma vez que muitos pacientes podem ser atendidos ao mesmo tempo, com ótimos resultados, melhoria da adesão, redução das recaídas, especialmente em dependência química, por exemplo. E numa revisão sistemática de 2017, demonstram muitos artigos falando de transtornos e grupos. Então, na categoria transtornos, nós temos aí a psicoeducação como uma técnica mais eficaz do que o tratamento individual, além de mais eficaz, de menor custo. Daí, então, ser tão valorizada na nossa pós-graduação, que ensinamos muito bem sobre isso para que haja aplicação prática, para que os nossos pós-graduandos possam, depois dessa aula, aprenderem, ofertarem seus locais de trabalho e já obterem resultados objetivos, palpáveis e reconhecidos de suas chefias ou de seus rendimentos ou do reconhecimento social da melhor expertise de trabalho. E tem a importância de abordar tanto o paciente em relação ao seu transtorno, a melhor aceitação, os meios de obtenção dos melhores resultados. Portanto, aqui cabe lembrar que terapeutas cognitivo-comportamentais que fazem trabalho em grupo
precisam ter um domínio teórico, intelectual muito forte sobre a temática que está sendo abordada no grupo, para que construa, junto com os pacientes ou clientes, os melhores conhecimentos possíveis que transformem comportamentos. E é muito eficiente para familiarizar o paciente sobre como é a terapia cognitiva comportamental, como é o modelo, os erros cognitivos e, especialmente, terapia cognitiva comportamental, tanto na abordagem pela técnica de psicoeducação, como de qualquer outra técnica. Eu sempre, mesmo que isso não seja consensual entre todos nós professores da pós-graduação, eu sempre incentivo muito que os nossos pós-graduandos apliquem tarefa de casa ao final de cada um dos atendimentos, individuais, especialmente em grupo, com o compromisso de, no próxima sessão, os pacientes trazerem algo escrito, objetivo, de resultados. Ainda que, obviamente, possam ter distorções da verdade, dos entendimentos, das intenções, mas sempre gosto muito, muito, muito de incentivar tarefa de casa. Então, uma outra revisão sistemática fala, também de 2017, sobre nortear o paciente e a sua família, como sobre o funcionamento de uma doença ou transtorno. Porque, como trata-se a saúde mental de uma questão muito variável em termos de metodologia, possibilidades, então, é muito comum que os pacientes se percam, assim como seus familiares, sobre o que escolher, o que é sério, o que tem embasamento científico. Então, para isto, mais uma vez, o incentivo que grupo terapia nos obriga como profissionais a estarmos mais atualizados cientificamente. Então, sobre diagnóstico e sintomas, sobre o próprio tratamento e tratamentos, as estratégias eficazes para modificar pensamentos e comportamentos negativos que estão sendo vivenciados pela pessoa, promove ensinamentos, especialmente aqueles que tenham aplicabilidade para a obtenção de resultados a serem reconhecidos e contribui para, essa também é uma parte muito importante, de como esses pacientes podem lidar melhor, sem agressividade, sem recusa de tratamento, aos estigmas, preconceitos e outras questões desagradáveis que pacientes e também profissionais da área estão expostos. Então, esse atendimento em grupo favorece a melhora na qualidade de vida, favorecendo os insights, ou seja, novos entendimentos úteis, críticas sobre a doença, ou seja, o reconhecimento do que precisa para obter os melhores resultados, ainda que infelizmente não seja a cura, melhor adesão aos tratamentos farmacológicos, auxilia na promoção de hábitos saudáveis, como, por exemplo, aquelas mudanças de entendimentos totalmente errôneos. Por exemplo, recusar a fazer atividade física porque todo medicamento psiquiátrico leva ao ganho de peso. Primeiro que não é verdade, e se o medicamento leva ao ganho de peso, daí que as atividades físicas devem ser orientadas por profissional da educação física da melhor maneira possível. Colabora para o controle de abuso de substâncias, com várias referências bibliográficas sobre isso, e ensina a identificar precocemente recaídas. Gosto muito de, na psicoeducação, por exemplo, de pacientes com transtorno bipolar, que eles tenham conhecimento, vivência, expertise para construir uma noção muito forte de quando estão tendo os primeiros sintomas de recaída, tanto para os polos depressivos, como irritadiços, como eufóricos, e daí já procurar os seus profissionais de referência imediatamente para evitar que tenham recaídas que levem, por exemplo, à internação, que é muito mais custosa, tanto em termos emocionais como financeiros e também familiares. A psicoeducação do grupo, então, ela promove um funcionamento social melhor dos indivíduos, quando isso é um tema de abordagem, amplifica os sentimentos de mútua ajuda entre os membros, especialmente quando tem um contrato terapêutico com regras muito definidas para os participantes do grupo e torna uma oportunidade de ajudar outras pessoas. Nossa, como é gratificante um paciente em grupoterapia transmitindo as suas ideias, pensamentos e ensinamentos a outro,
Porque muitas vezes nós profissionais, por não termos doença mental, não termos doença mental grave, ou não estarmos nessa modalidade de terapia, temos algumas dificuldades de compreender o modo de sofrimento deles, que entre eles, muitas vezes, a linguagem mais fácil, mais adequada e melhor compreendida. Então, o incentivo para que nós, terapeutas cognitivo-comportamentais, em grupoterapia, praticando psicoeducação, permitamos também que os pacientes troquem entre eles informações, óbvio, supervisionados por nós para fazermos as devidas adequações, equalizações e complementações. E o que deixa muito forte também o grupo, quando há uma percepção de ajuda entre eles reconhecida, e é muito gratificante. Quando vemos em atendimentos posteriores que um paciente diz que aplicou o que aprendeu com o outro e não conosco e que obteve bons resultados. Então, a psicoeducação está presente em grupos de apoio, grupos de orientação, treinamentos, enfim, as aplicabilidades são diversas. Também ficamos muito gratos, muito felizes, quando os nossos pacientes mandam e-mails, WhatsApp, chat, demonstrando que tiveram experiências até diferentes daquelas que nós havíamos ensinado, ou seja, que criaram algo novo. Permite vivências semelhantes, desculpem, e sempre aborda as dificuldades dos participantes. Esse é um incentivo muito importante. A psicoeducação em grupo, então, ela permite agregar valor ao nosso trabalho, acelerar os nossos resultados e, especialmente, ter o reconhecimento dos nossos pacientes. Algo também muito gratificante, quando o paciente pede para trazer outro ou vai nos indicando para que outras pessoas do seu relacionamento ou que conheceu por algum meio de comunicação também possa vir tratar conosco ou no nosso serviço. Compartilhamento e troca de experiências sobre doenças, permite um ambiente terapêutico mais, digamos, favorável quando está em grupo, porque tiram aqueles constrangimentos naturais que existem, especialmente nos primeiros contatos que existem entre terapeuta e profissional, nos primeiros atendimentos individuais. E permite a discussão de estratégias de intervenções para promover mudanças. Daí, mais outras questões importantes. Como nunca esquecer que o indivíduo tem questões muito particulares, ainda que os grupos sejam homogêneos, ou seja, 10 pacientes só de dependência de álcool, por exemplo, só 15 pacientes de bulimia nervosa. E tornam importante ter materiais que tornam mais atraentes, quando notamos também, isso é até menos científico e mais prático, que quando os pacientes têm folders, planilhas, eles sentem mais pertencentes àquela instituição ou naquele relacionamento profissional. E sempre checar se as discussões fazem sentido, porque acontece muito do propósito daquele atendimento, daquela sessão, ser desvirtuado. Por quê? Porque os pacientes têm necessidades múltiplas, daí a nossa habilidade de redirecionar o grupo para aquelas temáticas que foram definidas para o atendimento daquele horário. Ou seja, há aqui a necessidade do terapeuta ou dos terapeutas de grupo serem coordenadores, gestores, ou seja, líderes francos para o melhor aproveitamento. Exemplos, então, de grupos de psicoeducação, nós temos aqueles para familiares que, por exemplo, estão recém-chegados num centro de atenção psicossocial. Tanto o CAPS infantil, como o CAPS álcool e drogas, como o CAPS 2, 3. O objetivo, então, por exemplo, num grupo de CAPS para familiares de pacientes recém-chegados, é quebrar as resistências ao tratamento, estimular a aderência, informar a família sobre síndrome de dependência química, e que dependência química não é falta de vergonha na cara, nessa perspectiva profissional científica, discutir sobre temas do papel da família, conscientizar o familiar daquilo que é, digamos, popular, do que é científico. Então, são algumas das aplicabilidades práticas. O número de sessões que geralmente notamos, tanto quando fazemos a revisão científica na literatura,
como na nossa prática, 8 atendimentos em grupoterapia para o mesmo grupo, geralmente é aquele que tem os melhores resultados, mantendo o maior número possível de pessoas que iniciaram. E 12 participantes, em média, é uma quantidade muito boa, duração de, no máximo, 120 minutos. Alguns grupos, por exemplo, de psicóticos, na nossa experiência, não pode durar mais de 1 hora. Algumas vezes, 45 minutos é muito suficiente. Enfim, vai depender da sensibilidade de cada profissional de ir fazendo essas adequações. E a terapia cognitivo-comportamental também tem essa flexibilidade que, se ao longo do tratamento for tendo necessidades para as características específicas daquele grupo, de aumentar ou diminuir esse tempo, isso pode ocorrer sempre, preferencialmente, com um consenso do ou dos profissionais com os clientes. E a participação do grupo de psicoeducação para familiares, então, não deve estar condicionado, então, a algumas questões que possam ser consideradas antiéticas. As estruturas das sessões, então, aqui colocamos apenas como sugestão, tendo aí uma ampla possibilidade de aplicação tanto da experiência de cada um, como das especificidades do local de trabalho dos pacientes participantes, mas geralmente uma meditação para o foco no aqui e agora, novamente para evitar que o escopo temático daquele atendimento não mude drasticamente, já que sempre há margem para isto, cabe à nossa liderança, e entrega de um folheto para ser lido em casa das tarefas, mais uma vez, muito recomendada pela nossa equipe. E todos os participantes ganham uma pasta para colocar os materiais. Se isso for viável financeiramente, geralmente é fator de adesão. Parece ser muito simples, mas na experiência de mais de 10 anos, isto conta para a adesão. Então, nós podemos ter aqui algumas sugestões que podem ser copiadas, editadas e adequadas para o melhor aproveitamento do seu trabalho. Então, a sessão nós sugerimos ter um acolhimento, a apresentação dos participantes, especialmente aqui, valorizar muitas expectativas e nós, terapeutas, anotarmos esses desejos para depois equalizarmos aqueles que são mais viáveis de serem trazidos nesses atendimentos e aqueles que devem ser excluídos. A apresentação dos objetivos do grupo e aqui nesse primeiro atendimento é muito importante tirar todas as dúvidas de pacientes, familiares, participantes, algumas vezes até de profissionais da saúde, daquilo que é viável, daquilo que é utópico e do que é prático, especialmente sendo um objetivo central da terapia cognitivo-comportamental. Exemplo, o que causa dependência, como a dependência impacta a vida das pessoas, o que o indivíduo precisa para melhorar, a elaboração de um esquema de flip chart. Então, aqui nós temos vários elementos. Eu gosto muito de quando vai se registrar o que esses pacientes estão falando, de registrarmos com as próprias palavras deles. Algumas vezes, erros de português seria um problema, até para demonstrar empatia, respeito e sintonia com o grupo. Na sessão 2, muito importante que já tenhamos, no caso, por exemplo, de grupos de dependência química, temas já estruturados, definidos. Há terapeutas que preferem, no atendimento anterior, já falarem da temática da próxima sessão. Concordo e acho muito legal. Mas isso não é consensual, tem profissionais que preferem falar no dia. Recurso, então, de leituras. Na sessão 3, novo tema, num grupo específico de dependência química. Imagens também podem ser apresentadas. Nós, brasileiros, temos uma tendência de valorizarmos muito e aprendermos mais com o que é visual. Então, muito importante, se for possível, expor imagens de temáticas pertinentes a cada um dos atendimentos. Na sessão 4, nós podemos abordar, por exemplo, nesse grupo de dependência química, codependência. O que é, quem tem, quem pode ter, quem não tem, como lidar com essa situação. Uma reflexão sempre importante, beleza? Deve ser feita, tanto no começo como no fim. E na sessão 5 podemos explicar melhor sobre o modelo cognitivo ou reexplicar de situação, pensamento, sentimento e componentes. Aqui
trata-se de uma grande temática, por exemplo, a prevenção de recaída, que é um dos grandes objetivos dos grupos para pacientes com dependência química. E, no atendimento 6, comorbidades psiquiátricas, entre dependências ou dependências químicas e psiquiatria ou saúde mental, recursos vários, podemos trazer pequenos vídeos, trechos de filmes, muito legal, dentro das especificações legais que podemos usar. Na seção 7, então, grupos de ajuda mútua, podemos trazer experiência e convidados, por exemplo, Naranon, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade. E temos aqui uma seção 8, por exemplo, com o resumo do que foi aprendido, feedbacks e recursos como dinâmica e cartas que podem ser escritos para familiares, pessoas que amam por parte dos pacientes. Enfim, todo o objetivo aqui deixar claro que nas nossas aulas de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, trazemos temas que sejam fundamentados na literatura científica atualizada e que especialmente são aplicáveis. E nós trazemos os conhecimentos da maneira mais fácil possível de aprendizado e imediato uso no seu trabalho para a obtenção de melhores resultados com seus pacientes. Como, por exemplo, esta aula aqui, que foi destrinchada cada uma das 8 sessões propostas para um grupo homogêneo de dependência química, aplicando, por exemplo, a técnica de psicoeducação. Então, aproveitem esse conteúdo, apliquem já e estamos à disposição também para darmos um grande upgrade na sua carreira pela pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que vai lhe permitir muito mais reconhecimentos, ganhos e melhores resultados para os seus pacientes. Muito obrigado e um forte abraço da equipe Vida Mental. Vamos além?